Bom, começando aqui, a gente está no mês de dezembro. E olha que céu estrelado a gente tem nesse mês de dezembro. Em dezembro, quando começa a anoitecer e quando o céu fica estrelado, se você olhar para a região leste, você já consegue enxergar essa constelação que é bem visível, que é a constelação das Três Marias. Então a gente está aqui no estado de São Paulo e a gente olhando para o leste ou um pouquinho para o norte ali, de leste para norte, ou um pouco acima da nossa, ou indo na direção, indo para cima da nossa cabeça, mas sempre caindo ali para a região norte, a gente consegue, nessa parte do céu, da esfera celeste, a gente consegue enxergar essa constelação que é muito visível, que é a constelação das Três Marias. Então, isso desde a nossa infância a gente já está acostumado a chegar essa época de férias, que é a época de dezembro, chegar a época do verão. Então a constelação que representa a chegada do verão, aqui no estado de São Paulo, por exemplo, é a constelação das Três Marias. Então as Três Marias ela começa a aparecer, anoitecer ela já está alta no céu ali nos dias 20 de dezembro, e quando chega em janeiro, quando anoitece ela já está lá para o oeste. Então a constelação ela nasce no leste e vai, conforme a noite vai passando e conforme os dias vão passando, ela vai se movimentando indo para o oeste. Então todos os planetas e o Sol ele faz esse caminho, eles nascem no leste e, e morrem no oeste, eles se põem no oeste. Então esse é o movimento da esfera celeste. Se a gente observar aqui, ó, subindo bem na letrinha L, subindo a minha letra L, eu tenho meio que um pouco ali, quase no centro da figura dessa imagem, eu tenho a estrela Sirius, a estrela mais brilhante do céu, então ela fica muito visível no céu, e ela é uma estrela muito brilhante, a estrela mais brilhante que a gente tem no céu, e você vai enxergar ela também ali, ó, entre leste, norte e oeste. Então as estrelas elas ficam sempre essas estrelas aí, as Três Marias, as Sírios, elas estão sempre nessa região que a gente chama de esse caminho que elas percorrem, a gente chama de eclíptica, né? Que é onde o Sol passa, que é onde os eclipses acontecem. Então ali é eclíptica, é por onde mais ou menos a Lua passa também. E, então, se eu quero achar a estrela Sirius, primeiro eu tenho que estar no mês de dezembro e eu tenho que olhar nessa região. Se eu olhar para o sul, para o norte ou para o norte, muito para o norte, eu não vou achar. Se eu olhar para o oeste, se tiver em janeiro, eu acho. Se eu olhar para leste e for começo de dezembro, eu acho também. Então ela está sempre nesse caminho entre leste e oeste. A gente tem outras duas estrelas bem visíveis aí também, que é a Canopus e Capella. Canopus ela está sempre ali circundando o Polo Sul, então ela já está mais para o sul aqui. E Capella está bem em cima do nosso galpão ali na imagem, está mais para norte. E então a gente tem essas estrelas aí. A gente também tem uma estrela alaranjada lá em cima na constelação de Touro, que é a estrela Aldebaran, que fica no olho de Touro, no olho do Touro. Então a gente tem a estrela Aldebaran. Outra estrela também muito bonita, é, as outras estrelas brilhantes que a gente tem ali próximo das Três Marias, elas formam a constelação de Órion na astronomia grega. Então, na astronomia grega você tem ali nessa constelação chamada de constelação de Órion, o guerreiro Órion aí ele está de ponta cabeça, porque a gente está no hemisfério sul. Então, os gregos eles estavam na Grécia, que é o hemisfério norte, então eles viam as coisas de ponta cabeça em relação a gente. Ou a gente está
ponta cabeça em relação a eles. Então aí o guerreiro Orion está de ponta cabeça. E a gente tem a Betelgeuse ali, uma supergigante, uma estrela supergigante, talvez se chame até supergigante vermelha, mas é uma estrela alaranjada ali, então ela é uma estrela supergigante mesmo. O Sol, quando daqui a 4 a 5 bilhões de anos, o Sol também vai virar uma gigante vermelha. Mas a Betelgeuse é uma supergigante vermelha. E daqui a alguns 400 milhões de anos, ou 400 mil anos, ela deve explodir no céu e vai ficar muito visível, vai iluminar a Terra, assim, vai ser um fenômeno assim muito diferente e quase apocalíptico, assim, porque a noite vai virar dia quando ela explodir. Ela já é uma gigante vermelha e ela está meio que morrendo ali. Então a Betelgeuse, essa estrela laranja, ela está a uma distância considerável da Terra e talvez ela já até tenha explodido e a gente não sabe, porque a luz ela leva alguns milhares de anos ou algumas centenas de milhares de anos ou alguns milhões de anos para chegar aqui na Terra. A Rigel também ali na constelação de Órion, e a gente tem ali bem no centro uma nebulosa que onde é um berçário de estrelas, onde é uma região de formação de estrelas, onde você tem muito elemento de hidrogênio e hélio ali, então você tem uma alta densidade, então ali você tem estrelas se formando naquela nebulosa de Órion. E na astronomia, na astronomia grega, aquilo é o punhal do guerreiro Órion. A gente indo para Aldebaran, que é aquelas estrelas meio alaranjadas ali e tal, constelação de Touro, e continuando subindo, você vai ver um conjuntinho de estrelas que ficam muito visível no céu. Quando você olha para o céu à noite, em dezembro, que está aquele céu limpo, choveu, e abriu o céu, você olha ali, com a sua visão periférica, você não olha diretamente, mas você olha com a visão periférica, você consegue enxergar 5 estrelinhas, que são as Pleiades. Pleiades são irmãs, né, na astronomia grega, na mitologia grega antiga, na mitologia grega antiga. Então as Pleiades são as irmãs Pleiades. Então são um conjuntinho de estrelas ali, um monte de estrelinha ali. Então é muito engraçado, muito interessante você observar isso em dezembro. Então esse é o nosso céu de dezembro. Na mitologia Tupi-Guarani e na astronomia Tupi-Guarani, que eram os índios do interior da Amazônia e os índios aqui do Brasil antes da chegada dos portugueses, então na astronomia Tupi-Guarani, que a gente não sabe muita coisa sobre a astronomia deles, mas o pouco que a gente conhece, essa constelação de Órion, ou a constelação das Três Marias, é chamada de constelação do Homem Velho. Então, e ela simboliza a chegada do verão aqui no Brasil. Aqui a gente tem uma imagem também muito bela. E aqui na imagem a gente não dá muita coisa por ela, mas a primeira vez que eu vi a constelação do Cruzeiro do Sul é algo fascinante, assim, algo muito marcante. A cruz no céu é uma imagem muito forte e ela está. Quando os portugueses chegaram aqui, eles observaram estrelas que eles jamais tinham observadas no hemisfério norte. Então, quando os portugueses chegaram aqui, Pero Vaz de Caminha escreve a carta e descreve essa cruz no céu que é o Cruzeiro do Sul. Isso é em abril. Então, essa constelação ela fica visível exatamente nesse mês de abril. Se você em outros meses ela não está tão visível assim, mas abril, maio, junho, nessa parte aí também depende do horário também, ela está bem visível. Essas outras duas estrelas que estão mais abaixo, a Rigel e Kentaurus,
e Radar, que é a que está mais acima, são duas estrelas extremamente brilhantes também, tão brilhantes quanto Sirius. Rigel Kentaurus é a estrela alfa do Centauro, então é a estrela mais próxima da Terra, ela está a 4 anos-luz de distância da Terra. Todas essas estrelas que a gente observa no céu, que a gente está observando aí, que a gente consegue enxergar no céu, elas pertencem à nossa Via Láctea, então elas estão na nossa galáxia. A distância delas varia de 4 anos-luz a 10 anos-luz, 15 anos-luz, 30 anos-luz e por aí vai. Então a distância dessas estrelas são mais ou menos essa. A gente tem ali indo para o sul, indo para o oeste, você tem essa estrela também que é muito brilhante, fica ali circundando esse polo celeste sul, que é a estrela Canopus. Então ela também está a 30 anos-luz, 15 anos-luz. Então são estrelas muito próximas, são muito próximas não, mas são estrelas que estão ali na nossa Via Láctea. E as estrelas elas têm colorações diferentes, como a gente falou da estrela de Aldebaran, Betelgeuse, a estrela Sirius, que é uma estrela azulada, a estrela Aldebaran, que é alaranjada, Betelgeuse, alaranjada. Então você tem estrelas dessa forma. Se a gente ainda for esperto ali, e dá uma olhada no cantinho da figura, olhando ali para o sul, a gente vai para a letrinha S e começa a andar para a esquerda, eu estou indo pro leste, olha quem está nascendo no leste lá, nesse mês de abril. A gente está vendo que ali é a constelação de Escorpião, então ela não fica tão visível no céu ainda, mas no estelário aqui eu já consigo enxergar ela, mas a olho nu dificilmente eu conseguiria enxergar ela. Talvez na alta madrugada ali ela já esteja mais alta no céu, eu consigo enxergar às 3 horas da manhã em abril, às 3 horas da manhã, às 4 horas da manhã de abril ela está mais alta no céu, mas ela está nascendo ali, a constelação do Escorpião, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, aqui a gente tem essa constelação muito marcante no céu, que é a constelação do Cruzeiro, a constelação da Cruz ou Cruzeiro do Sul, a Crux. E continuando então a nossa observação aqui, agora a gente está no mês de junho, então a gente está aqui em São Paulo, a gente está entrando no mês de inverno, então são aqueles dias frios, então o céu também tem, quando começa a esfriar, começa a escurecer, você tem o céu às vezes é muito propício a fazer observação astronômica, e a gente está sendo privilegiado aqui nessa imagem, e aconteceu nesse ano de 2018, que a gente teve uma conjunção belíssima ali entre os planetas Júpiter, Saturno e Marte. Marte estava muito visível. Marte estava, foi uma época que Marte estava mais próximo do planeta Terra, coisa que acontece de 10 em 10 anos, 20 em 20 anos, então Marte está muito próximo da Terra e está muito vermelho no céu. Marte é o deus da guerra romano, né? Então ele é um planeta vermelho. Na mitologia grega, o planeta são essas estrelas, significa viajante, então são estrelas que estão viajando pelo céu noturno, então eles não estão fixos na esfera celeste, mas eles estão viajando, então eles mudam de posição em relação ao fundo estrelado. Daí os gregos colocaram o nome dessas estrelas de planetas. A gente tem ali a constelação, então indo para a letra L, subindo ali na nossa imagem, a gente consegue enxergar ali uma das constelações mais belas que a gente pode enxergar aqui em São Paulo, e ela fica muito quando anoitece em junho, quando anoitece ali, ela já está nascendo a leste, que é a constelação de Escorpião, e quando chega julho, agosto, quando anoitece ela já está alta no céu, então é a constelação de Escorpião ali, ó.
A gente tem uma estrela alaranjada que fica bem no coração do Escorpião, que é a estrela Antares, se eu não estiver enganado, é a estrela Antares. A estrela Arcturus também, que está ali no canto superior esquerdo da imagem, que também está a 35 anos-luz, 35 anos-luz daqui da Terra. Estrela Arcturus, que é uma estrela bem visível, também está sempre ali pelo norte, muito brilhante. E a gente tem o planetinha Marte na cena ali, o Júpiter já alto no céu ali, quase no meu zênite. Meu zênite é o ponto que está acima da minha cabeça, quando eu observo ali. Então, anoiteceu, o Júpiter já estava lá em cima e logo, logo, às 11 horas da noite, ele já estava mais para o oeste. Então essas constelações, para a gente enxergar constelações, a gente tem que saber onde procurar. A gente não pode olhar para o céu inteiro, mas eu vou olhar para onde? Para essa região, essa eclíptica, esse caminho leste-oeste, que é por onde ele nasce e morre. Então as estrelas estão aí. Os planetas são muito visíveis, então quando a gente enxerga uma estrela muito brilhante nessa região, provavelmente pode ser um planeta, pode ser Júpiter ou Vênus. Se for vermelhinho, no caso aí, que a gente teve em 2018, é o planeta Marte. Então você olha aquela estrela e fala, nossa, o que é aquilo? É o planeta Marte. Na astronomia tupi-guarani, eles associavam essa constelação do Escorpião a outras estrelas e chamavam de constelação da Ema. E agora indo pro aqui agora eu vou falar então um pouquinho do que acontece quando a gente tem um pôr do sol, por exemplo, que a gente teve aqui no ano de 2018. Então a gente está aqui no estado de São Paulo, então logo que começa a se pôr o sol à tarde, a gente está em 6 horas da tarde, né? Então você via o Sol e duas estrelas muito brilhantes ali em conjunção. E você olha que eles estão tudo no mesmo plano, porque os planetas estão no plano do sistema solar, né? E eles ficam próximos ali. São planetas, a gente tem um planeta interno ali que é Vênus, que sempre está muito próximo do Sol, ou está antes do anoitecer ou antes do amanhecer. Então Vênus nunca fica alto no céu, nunca ficou perdido no céu, ela sempre vai estar próximo do Sol. Então você só enxerga no entardecer ou no amanhecer. No amanhecer é conhecido como estrela d'alva, estrela da manhã, fica muito brilhante no céu. Ela estava tarde e agora já está de manhã, no mês agora de dezembro ela já está de manhã, então está muito brilhante no céu, é belíssimo Vênus. Com um telescópio de 60 milímetros de abertura, um telescópio básico ali, que você compra por R$ 500, um refletor de abertura 60 milímetros ou 6 centímetros, né? Que a abertura dele é um básico, telescópio bem básico, bem baratinho, é um dos mais baratos. Você consegue enxergar até as fases de Vênus. Então Vênus, assim como a Lua, ela também tem fases. Então aí tem um período de cheia, de minguante, nova, crescente. Então ela passa por essas fases. E aí a gente a gente tem esse céu belíssimo que a gente pode contemplar ao entardecer aí. E a estrela mais visível aí é o planeta Vênus, e um pouquinho mais acima vai ser o planeta Júpiter. A gente tem ali, olhando pro norte, né, a estrela Arcturus, que sempre está ali circundando o polo norte. Então a Arcturus e Bootes são duas estrelas que sempre estão por ali.
A gente também tem Deneb, Altair e Capela, são estrelas muito visíveis ali, que ficam olhando para o norte. Então, se você olhar para o norte e ver uma estrela muito brilhante, provavelmente é Arcturus, é Bootes, que é uma mais alaranjada, uma estrela um pouco mais alaranjada, pode ser Deneb, Altair, que também são muito brilhantes. Então, elas estão sempre ali ao norte. Então, você olhando, olhando o céu, olhando a esfera celeste, então olhando para o norte, você vê elas, elas nesse, nessas latitudes, né, nesses paralelos, nesses caminhos que a gente chama de eclíptica, por exemplo, ou essas eclípticas concêntricas que vão indo para o norte até chegar no Polo Norte ali. Então, observar o céu é algo muito poético, assim, você pode desfrutar bastante coisa e aprender bastante coisa observando o céu. Aqui a gente tem uma fotografia, né? Essa daqui é uma fotografia é, que eu tirei, provavelmente foi em setembro, outubro, se eu não me engano. Então a gente tem aí, a estrela mais brilhante aí é Vênus, que está lá embaixo. Está igualzinha a imagem, né? Então não mudou muita coisa. A gente tem Vênus e um pouquinho mais acima Júpiter. Então as únicas estrelas que nesse céu, com a poluição luminosa que a gente tem, as estrelas mais visíveis que a gente consegue enxergar normalmente são esses planetas. É o planeta Vênus, é o planeta Júpiter. Então às vezes é meio raro a gente encontrar céus abertos e céus propícios a fazer observações astronômicas. E normalmente quando às vezes esse céu ele fica limpo ali depois de um dia de tempestade, um dia de chuva e de repente logo esse céu ele já se encobre de novo. Então fazer astronomia a olho nu, fazer observações astronômicas é algo que não tem como você agendar e falar vou fazer vou programar para dar uma palestra sobre isso, porque você vai chegar lá e o céu vai encobrir e vai. Então é algo muito difícil fazer isso. E, e agora, se a gente vai para o. Assim, o céu, a esfera celeste sobre a nossa cabeça é algo muito particular de onde a gente está. Então, se eu estou no estado de São Paulo, se eu estou no estado do Rio Grande do Sul, que é mais ao sul do globo terrestre, se eu estou no estado de Roraima, que já é o último estado mais ao norte do Brasil, então já saiu da linha do Equador, já está no hemisfério norte, então se eu estou no estado de Roraima, eu vou ver um céu totalmente diferente do céu que eu enxergo aqui em São Paulo, ou do céu que eu enxergo lá no Rio Grande do Sul. Quem está no Rio Grande do Sul, quando você está em abril, ou em algum outro mês específico, você vai olhar e a constelação do Cruzeiro do Sul vai estar bem acima da sua cabeça. Então, enquanto que a constelação das Três Marias ela passa bem mais ao horizonte, porque você já está bem ali ao sul. Então você tem céus muito específicos da região do globo onde você se encontra. Se você estiver na região do Iêmen, se você quer no hemisfério norte, ali próximo da, do Irã, da Arábia, se você estiver na região do, da Noruega, que também é uma região ao norte, então você tem céus específicos da região do globo onde você se encontra. Então aqui a gente vai sair um pouquinho do hemisfério sul, a gente vai para o hemisfério norte. E a gente vai ver estrelas que a gente jamais imaginou enxergar aqui em São Paulo, por exemplo. E nessa imagem, eu mesmo coloquei as constelações, as constelações mais importantes que a gente consegue enxergar.
e pelo estelar eu consegui colocar todos aqui, mas para você enxergar elas, todas elas, vai, vai depender da época do ano, você vai enxergar uma, outra, então para você enxergar todas, você vai ter que, você teria que fazer uma observação atenta durante um ano inteiro, por exemplo. E a constelação mais surpreendente do hemisfério norte, você imaginar que a gente está na Noruega e a gente tem uma noite estrelada, então a constelação mais bonita que a gente enxerga, a constelação mais surpreendente assim, é a constelação de Dragão, a constelação de Draco. Na cultura grega, essa constelação de Dragão, ela é extremamente forte, extremamente forte, assim, a imagem dela no céu é extremamente marcante, e ela tem, o dragão tem meio que dois olhos ali, tem uma cabeça na forma de triângulo, ela faz curvas, tem a barriga do dragão, faz uma curva, você tem uma cauda, então é uma constelação bem grande. Aqui na imagem ela não aparece tão grande assim, mas é uma constelação que você, a primeira vez que você vê, você fica meio que arrepiado, assim, é uma constelação muito forte, é a constelação de Dragão. Na imagem aqui, a gente subindo ali a letra N, a gente olhando ali no Polo Norte, né, na direção norte, a gente tem a letra N, vai subindo, bem no centro da imagem a gente tem a estrela Polaris, que é a estrela que indica o polo celeste norte, polo celeste norte, polo norte celeste. Então você tem estrelas polares, essa estrela bem no meio da imagem aí, meio alaranjada, é a estrela Polaris. Caindo um pouquinho para, vindo um pouquinho para a sua esquerda e descendo um pouquinho, você vê duas estrelas juntinhas. Ali é a constelação da Ursa Menor. E se você observar na figura, não aparece muito, você tem o rabinho dela, uma curvinha que caiu exatamente nas estrelas polares. Então você tem a Ursa Menor com o rabinho nas estrelas polares. Caindo para baixo, voltando para baixo no sentido dessas duas estrelinhas da Ursa Menor, você cai em uma coisa lá embaixo, que é a estrela, que é uma constelação muito visível também, quando você tem o verão aí na Noruega, você tem uma noite de verão, uma noite quente, você sai para fora, você se tá um céu estrelado, assim, de repente você olha para o norte, você vê a Ursa Maior. Então essa constelação aí embaixo, a constelação da Ursa Maior. Essas três estrelas, mais uma um pouquinho mais apagada ali, e outra um pouquinho mais abaixo, você tem o rabinho da Ursa Maior lá embaixo. Então você tem o rabo da Ursa Maior e outras quatro ali do lado, formam as patas dela, então você tem a Ursa Maior ali embaixo, formando essa coisa, parece uma colher, então com essa coisa curva que é o rabo, então você tem a Ursa Maior lá embaixo. Então é uma constelação muito importante para quem mora na Noruega, por exemplo, que é a constelação da Ursa Maior. Pegando o rabo, a ponta do rabo ali subindo e pegando toda a região da Ursa Maior, entre a Ursa Maior e a Ursa Menor, você tem o começo da cauda do dragão ali. Ele vai subindo para a sua esquerda, depois ele faz uma curva ali, voltando ali na direção da Ursa Menor, depois sobe, tem tipo uma ponta ali, e ela sobe e vai no sentido de Vega, da estrela Vega. Você tem a cabeça do dragão, você tem aquele triângulo ali, uma estrela meio alaranjada que forma meio que o olho do dragão, o olho de Draco. Então aí você tem a constelação de Dragão, que é extremamente marcante, extremamente forte ali no céu da Noruega, por exemplo. E mais acima a gente tem a estrela Vega, estrela também que fica circundando a estrela Polaris, então são estrelas circulares, assim como a Capela que está ali no, na direção oposta, ali no antípoda, né? A gente tem Vega
num extremo e Capella no outro extremo, e no centro a gente tem a estrela Polaris. Essas duas estrelas também estão a 30, 20 anos-luz da Terra, são estrelas muito brilhantes e por estar mais próximas da Terra são mais brilhantes. Estrelas que estão a 100 e 200 e até mais do que isso, milhares de anos-luz da Terra vão ficando mais naturalmente por conta da distância, elas ficam mais, são essas estrelas mais apagadas, menos visíveis. E essas são as constelações do hemisfério norte. Então, quando você for para algum país do hemisfério norte, ou até quando você for para um país do hemisfério norte, você consegue observar essas constelações. A importância de conhecer as constelações, ela tem uma importância muito forte na, na orientação e na navegação, principalmente no período das grandes navegações, de 1500 e antes. Então, essas estrelas, imaginar que você está em alto mar, a única orientação que você vai ter vai ser a partir das estrelas. Então, você precisa ter um conhecimento astronômico, assim como você precisa saber ler, escrever e contar. Para um navegante de 1500, um navegador espanhol, um navegador de Gênova ou de Veneza, você tem que ter esse conhecimento dos céus, você tem que saber, porque se você está no meio do oceano, como que você vai saber para onde que é o norte, para onde é o sul e para onde você quer ir? Então você precisa navegar através das estrelas, olhando as estrelas e direcionando a embarcação no sentido norte, sul, leste ou oeste. Então, a astronomia ela tem uma importância prática, ela teve uma importância prática muito grande e antes da invenção da navegação por GPS, por exemplo. Para a aviação também é importante. E também, assim como a bússola também auxilia, a astronomia também é importante. Você tinha instrumentos usados para medir a posição das estrelas e medir a sua posição. No caso da navegação, você tinha o sextante. Os astrolábios também foram muito usados pelos astrônomos árabes que estudaram bastante a astronomia no ano 900 depois de Cristo e vai legar o renascimento europeu lá em 1000 anos depois. Então os árabes foram os grandes astrônomos aí nesse período de renascimento científico. Então, e muitas estrelas têm nomes árabes. Continuando aqui, a gente tem a estrela ali bem no canto. Se a gente subir no norte, tudo lá para cima, passando pela estrela Polaris e jogando um pouquinho para minha direita agora, se aproximando para a direita, a gente vê um negócio fazendo meio que um Qi ali, que é a constelação de Cassiopeia. Então essas são as três constelações mais visíveis no hemisfério norte. Então se você está observando ali o céu da Noruega, então Cassiopeia é uma constelação muito, muito marcante também. Cassiopeia é a princesa Cassiopeia, a rainha Cassiopeia, e ela também é muito marcante. Ela tem essa forma muito esbelta ali, muito cheia de curvas, fazendo um negocinho meio que um Qi no céu. Então é muito marcante. Ela é do tamanho ali meio que a constelação do Cruzeiro do Sul, talvez. Então, ou talvez um pouquinho menor. Eu acho que ela é um pouquinho menor, mas você olha para um céu estrelado em uma determinada época do ano, você vê aquela imagem e você não tem como você não detectar que você está olhando para Cassiopeia. Então, Cassiopeia é essa constelação da mitologia grega
muito visível aí. E a astronomia ela tem uma importância muito grande, não só na navegação, mas também para se criar um calendário. Então, o calendário foi criado por astrônomos. E, e se a gente pensar a história humana, há 20 mil anos atrás, há 20 mil anos atrás, há 20 mil anos antes de Cristo, há 20 mil anos atrás, o ser humano ele vai deixar de ser os primeiros seres humanos, as primeiras civilizações, as primeiras sociedades. O ser humano ele deixa de ser nômade, passa a ser sedentário e ele descobre uma invenção que vai se chamar agricultura. Então, ele descobre que ele pode plantar em vez dele ficar caçando, esperando o nascimento das coisas e ficar andando de um lugar para outro. Ele descobre a agricultura. A agricultura ela, ela só é possível se você conhece as estações do ano. Então, como a gente falou aqui, para o inverno você tem a estação, você tem a constelação da Ema. Para o verão você tem a constelação do Homem Velho. Então você descobre que existe um ciclo e esse ciclo vai gerar um calendário que pode ser dividido em 365 dias. Então, o calendário foi criado por astrônomos. As primeiras ciências que surgem na história humana vai ser a matemática e vai ser a astronomia. E, essas ciências elas vão é, atingir um ápice com grandes civilizações, por exemplo, a civilização egípcia, a civilização uh, babilônica e a civilização maia aqui nas Américas. Então essas três grandes civilizações elas fizeram muito, elas desenvolveram bastante coisa na área da astronomia e da classificação de estrelas, assim como os árabes também continuaram com essa com, com, com esses conhecimentos que também foram foram é, foram aperfeiçoados também pelos gregos. Então a gente tem essas contribuições. Então a astronomia ela tem uma relação com a história da humanidade muito forte. Então é uma das ciências é uma das ciências, é a ciência mais antiga que existe, é a astronomia. Uh, então agora que a gente já falou bastante sobre observar o céu, a gente, a gente pode tirar proveitos muito práticos disso. E além de observar estrelas, a gente vai observar aqui, a gente vai falar de galáxias. Todas essas estrelas que a gente observa estão na nossa galáxia, mas se a gente observar alguns borrões, algumas manchas, a gente consegue observar isso a olho nu se a gente tiver uma perspicácia ali, saber exatamente o que você quer, você consegue observar uma galáxia. E eu achava que a galáxia mais próxima da Terra é a galáxia de Andrômeda, mas não é. A galáxia mais próxima da Terra é a galáxia chamada a Grande Nuvem de Magalhães. A Grande Nuvem de Magalhães, ela está a 150 mil anos-luz da Terra, então é uma distância muito grande comparado com as estrelas que estão a 30, 20 anos-luz, 4 anos-luz, 50 anos-luz. A Grande Nuvem de Magalhães, essa galáxia mais próxima de nós, ela vai estar a 150 mil anos-luz. Então é uma distância muito grande e é muito difícil você enxergar esses objetos no céu. Então você tem que saber onde que você vai procurá-los. E eles são objetos meio opacos, meio difusos, ali, meio parecido com as Pleiades, por exemplo. Que nesse caso aqui,
a gente consegue enxergar as Pleiades muito visível ali em cima, próximo de Aldebaran de Touro, na imagem. E mais pálido ainda, então imagina como deve ser enxergar olho nu. Então é bem mais difícil ainda, mas de repente com um telescópio, provavelmente você consegue enxergar, e a olho nu talvez você consiga enxergar também. A gente tem duas estrelas alaranjadas no meio da figura, e essas duas estrelas alaranjadas, se a gente descer um pouquinho e ir um pouquinho para a esquerda, a gente vai ver um borrãozinho bem ali na imagem, e é a galáxia espiral Andrômeda. E aí vai ser um exercício vai ser um exercício para de repente você conseguir enxergar, mas para mim aqui ela já está, ela, ela não é tão difícil assim de ser enxergada. A galáxia de Andrômeda está a distâncias muito grandes da Terra, então ela está a uma distância bem grande da Terra, muito mais do que a nuvem de Magalhães, mas ela está ali, ó. Tá, a gente está enxergando ali a constelação não, a galáxia de Andrômeda. Nessa outra imagem aqui, a gente vê subindo, a gente vai conseguir enxergar essas duas nuvenzinhas, uma nuvem maior e uma nuvem menor, subindo na letra S ali, subindo sul. A gente tem uma estrela bem brilhante ali em cima, um pouco abaixo do topo da imagem, e uma estrelinha mais brilhante, e subindo um pouquinho para ela, um pouquinho para a esquerda, você vê uma nuvenzinha, que é a pequena nuvem de Magalhães, e dessa estrela vindo aqui para uma alaranjada, que está entre essa laranjada e Canopus, e entre essa reta aqui, você vê uma nuvem um pouquinho maior, que é a grande nuvem de Magalhães. E essa é a galáxia mais próxima da Terra. Então nesse vídeo a ideia dele era justamente essa, era mostrar que para fazer a observação astronômica, observar o céu e a astronomia, ela independe de você ter telescópios ou binóculos. Então o mais importante é você ter o conhecimento do céu, você tendo conhecimento, sabendo para onde que você precisa olhar, você consegue desfrutar bastante do céu noturno, do céu às 7 horas da noite, uma alta madrugada, constelações aí, tudo sobre a nossa cabeça.